Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu queria começar compartilhando algo que aconteceu hoje comigo. Tem algum som a mais aqui, gente, não sei se puder controlar, acho que aí é ao lado. Eu sou uma pessoa que eu me sinto muito abençoada em várias áreas da minha vida. Me sinto muito feliz. Tenho os meus filhos, tenho o meu trabalho, eu faço com muito amor, tendo a graça de estudar novamente. Então eu me sinto uma pessoa assim, realizada em várias áreas da minha vida. Mas hoje, quando na minha casa eu terminava de me preparar para vir para cá, eu acompanhava o retiro online, eu peguei bem a abertura lá na minha casa. Gente, na hora que eu escutei o Marcelo conduzindo, o ministério aqui, Voz do Altíssimo conduzindo, o meu coração acelerou. E eu fiquei, Senhor, que vontade, que delícia, que vontade de estar aí, né? Que vontade, que bom que esse retiro está acontecendo. Porque como nós cantamos aqui, Deus de promessa, Deus de milagres. Como que é a música mesmo? Luz na escuridão, né? Caminho no deserto, luz na escuridão. Estou muito feliz, como eu dizia, muito realizada em várias áreas da minha vida. Mas como diz a palavra, um dia em vossos átrios vale mais que milhares fora dele. Eu ainda quero conhecer muitas coisas, quero ver muitas coisas, mas o que mais alegra o meu coração é estar reunido com os irmãos, é estar provando do poder de Deus. E eu louvo a Deus por esse retiro estar acontecendo num tempo tão difícil. Nós ainda vivemos uma pandemia que começou em 2019. Tivemos perdas de amigos, de parentes. Está sendo um ano muito difícil. Mas ainda nós queremos levantar e proclamar que Jesus Cristo é o Senhor. É luz no deserto, é caminho na escuridão. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, apesar de tantas dificuldades. Amém? E meus queridos, o nosso retiro, o tema principal é sobre a fé. E eu me debrucei sobre a palavra de Deus essa semana, alguns dias, procurando o que o Senhor queria para essa pregação. E eu me senti, quero confessar a vocês que teve uma hora que eu me sentia como Francisco de Assis. Não sei se vocês já assistiram um filme de São Francisco, onde ele está ali, lendo os evangelhos. E eu consegui ler o evangelho de Mateus, e foi tão gostoso, saboreando cada palavra, todo o evangelho de Mateus, buscando ali sobre a fé. E gente, o que eu pude encontrar? Todo o evangelho, né, toda a Bíblia, mas todo o evangelho de Mateus, eu quero falar do evangelho de Mateus, que foi o que eu meditei. Só no evangelho de Mateus existem 11 frases onde Jesus fala especificamente sobre a fé. E quando não são frases, quase todas as passagens, elas são passagens que falam sobre a fé, mesmo que não esteja ali de maneira explícita. São passagens que mostram Jesus curando, libertando, agindo. E aí eu quero compartilhar com vocês quais são esses versículos, quais são essas frases, essas 11 frases. Homens de pouca fé, nunca encontrei semelhante fé em Israel. Por que este medo, gente de pouca fé? E vendo a fé daquela gente, seja-vos feito segundo a vossa fé. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Ó mulher, grande é a tua fé. Homens de pouca fé, raça incrédula e perversa, por vossa falta de fé, e tudo o que pedirdes com fé na oração, vós o alcançareis.
Oh, glória. E aí, antes da gente pegar a passagem central dessa pregação, em Mateus, ainda no capítulo 17, no capítulo 21, aparecem duas passagens muito parecidas. Uma complementa a outra, onde Jesus fala assim: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, se disserdes a esta montanha, levanta-te daqui e atira-te ao mar, isto se fará. Meus queridos, eu quero convidar você a imaginar um grão de mostarda. A gente não consegue imaginar, diz que é um dos menores grãos. Imagine um grão e imagine uma montanha que você conheça. De qualquer forma, por menor que seja essa montanha, não precisa ser a maior montanha. Um grão, aparentemente, ele sempre vai ser menor do que um monte. Amém? Sempre. Mas, meus queridos, veja só o que Jesus quer mostrar para nós. A fé autêntica, a fé verdadeira, a grande fé que havia naquela mulher cananeia, que Jesus se admirou e falou: mulher, grande é a tua fé. Esta fé, ela sempre será um grão de mostarda. Mas essa fé pequena, aparentemente pequena, ela pode deslocar o monte, ela pode tirar uma montanha do lugar. Louvado seja Deus. Essa é a fé que Deus quer colocar no teu coração. Esta é a fé que Deus quer agraciar a sua vida nesta manhã. Você crê nisso? Eu creio. Se você crê, diz amém. Eu creio, Senhor. Sempre que a sua fé estiver em consonância com a vontade de Deus, nada te será impossível. A questão é, o que você faz com aquilo que você tem? Se você tem fé no seu coração, meu querido, você é capaz. O Senhor te capacita. Você dirá: este monte, sai daqui e vá acolá, e nada vos será impossível. Repete isso para você mesmo: e nada me será impossível. E nada me será impossível. A palavra ainda diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. E é isso que nós vamos falar hoje. Da fé que agrada a Deus e da fé que Deus desaprova. Aí você pode se perguntar para mim: mas Vanessa, já ter fé é suficiente, né? Quantas pessoas não têm fé? Então, ter fé já é suficiente? Será que ter fé já é suficiente? O que Jesus falou para Pedro, quando ele estava afundando? Homem de pouca fé. E o que Jesus falou para o centurião? Nunca vi semelhante fé em Israel. Ó mulher, quão grande é a tua fé. Então, meus queridos, nessa manhã, eu quero convidar você a olhar para a palavra de Deus e a descobrir que a sua fé, ela pode ser uma fé de qualidade, ela pode ser uma fé superior, ela pode ser uma grande fé, não no sentido de tamanho, mas no sentido de poder, de potência, uma fé que remove todas as montanhas da sua vida e nada te será impossível. Em Tiago também, em Tiago 2,19, como eu dizia, basta crer. Lá diz que até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem e tremem. Então, o Senhor quer aprimorar essa fé que está no teu coração. Eu queria que você pegasse comigo a palavra de Deus em Mateus 14, versículos 22 seguintes. Mateus 14, 22 seguintes. Enquanto você pega, é interessante observar, meu querido, que muitas das vezes que o Senhor falava homens de pouca fé, raça incrédula e perversa, Ele não estava falando com a multidão, mas Ele estava falando com os discípulos. Ele estava falando com aqueles que andavam com Ele. Amém? Você que está aqui participando desse retiro online, eu acredito que a maioria já conhece o Senhor, a maioria já caminha com o Senhor.
Então é a nós que o Senhor quer nos exortar. E exortar não é, o Senhor nos exorta não para nos afastar. Exortar significa chamar para perto. O Senhor quer nos chamar para perto. Quando Ele falava para Pedro, ó Pedro, homem de pouca fé, Ele não estava rejeitando, Ele estava chamando Pedro para uma fé superior, para uma fé de qualidade, uma fé melhor. Então a palavra diz assim: logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte a fim de orar a sós. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo: tende confiança, sou eu, não temais. Pedro, interpelando, disse: Senhor, se és tu, manda-me que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou. E repreendendo-o: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Essas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, em Mateus 8, acontece um episódio, o Evangelho relata que os discípulos, eles também passaram por uma tempestade. Aqui não fala de chuva, mas em Mateus 8 fala de uma tempestade que assolava, que agitava o barco, e que Jesus, as ondas cobriam o barco. Em Mateus 8 diz que as ondas cobriam o barco, a ponto de quase cobrir a barca, e Jesus e os discípulos estavam com muito medo, e Jesus estava dormindo. Jesus estava lá, mas estava dormindo, mas estava. Agora não, agora eles estão sozinhos. Jesus está no monte orando. De onde eles estavam, eles não conseguem ver Jesus. Eles estavam ali sozinhos. Eles estavam ali cansados. Era de madrugada, provavelmente entre 3 e 6 horas da manhã, quando fala que é a quarta vigília da noite. Eles estavam a uns 5 quilômetros deste monte. Dali eles não viam Jesus, mas Jesus do monte provavelmente avistava os discípulos. E Jesus, a palavra fala que Jesus prontamente... Gente, vocês podem imaginar essa cena? E muitas vezes nós estamos assim no barco da nossa vida. Está tudo escuro, parece que estamos sozinhos. Jesus não está, nem dormindo eu consigo ver Jesus. Eu não consigo nem... Talvez em algumas circunstâncias você fala: Jesus, Ele está comigo, mas parece que Deus... Ele não se importa, Ele está dormindo. Mas tem circunstâncias na nossa vida em que parece que nós estamos sozinhos. Estamos sozinhos no barco. Jesus não está nem dormindo. Jesus está no barco da minha vida. E imagine aquela cena, meus queridos. Os discípulos estavam morrendo de medo. Eles eram homens acostumados ao mar, mas naquele momento a tempestade realmente era muito grande. Eles estavam atemorizados. Atemorizados. E quando Jesus de pronto percebe que eles estão assim, Jesus começa a caminhar sobre o mar. E eles, gente, começam a ficar assustados. É um fantasma. Será que é a morte que está vindo nos buscar?
Será que é a morte? Eles ficaram tomados de uma superstição, de um medo. E muitas vezes nós nos sentimos assim também. Tanto medo, que parece que o barco vai virar, que a tragédia vai acontecer. Mas, oh glória a Deus, eles estavam com medo, mas Jesus logo lhes disse: tende confiança, sou eu, não temais. Gente, quando eles ouviram a voz de Jesus, sou eu, a noite que estava escura, o mar que estava agitado, o vento que estava contrário, meus queridos, aquela voz trouxe uma certa paz ao coração deles. A voz de Jesus que é familiar, a voz de Jesus que falava com Madalena, que chorava ali no sepulcro. Ela chorava. E quando Jesus falou Maria, quando ela ouviu a voz do seu Senhor, ela parou de chorar. Meus queridos, nesse momento, eu fico imaginando que quando eles ouviram Jesus falando sou eu, ainda ventava, ainda a barca estava agitada, ainda estava o mar revolto, mas eles conseguiram encontrar paz, encontrar rumo, encontrar esperança para o coração deles. Aqui não fala que a tempestade acalmou. Não, meus queridos, o mar ainda estava assim. A gente só vê que isso só vai acontecer quando Jesus entra no barco com Pedro. Depois que Pedro andou sobre as águas, somente depois que Jesus voltou com Pedro para o barco, é que a tempestade acalmou. Ou seja, às vezes, meus queridos, a tempestade ainda ela vai permanecer por um tempo. O mar revolto, a escuridão, as incertezas, as neblas, né? A fé é a certeza a respeito daquilo que não se vê. É uma posse antecipada daquilo que eu espero. Ou seja, nós caminhamos pela fé e não pela visão. Eles não viam muitas coisas, eles viam, as circunstâncias continuavam as mesmas, mas eles tinham uma voz. Eles tinham a voz do bom pastor. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, amém? A palavra de Deus diz isso. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. E naquele momento, eles não somente sentiram, mas tinham a certeza da fé, que eles não estavam sozinhos. Agora quero convidar vocês a imaginar uma outra cena que é um espetáculo. Tendes confiança, sou eu, não temais. Gente, Pedro, como era terrível esse homem, né? Acho que por isso que Jesus o escolheu para ser a pedra no qual edificaria a sua igreja. Era uma pessoa ousada, impulsiva, né? Arrancou a orelha de Malco ali, né? Quando Jesus estava sendo levado, quando Jesus estava sendo preso. E Pedro, ele não perdeu a oportunidade. Eu quero dizer para você, não perca a oportunidade. Não perca as oportunidades da sua vida. Pedro não perdeu a oportunidade. Ele sabia, estava tudo agitado, ainda estava tudo escuro, mas uma voz falava com ele. Eu quero dizer, abre os seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor. O Senhor quer te dar uma palavra rema. O Senhor quer te dar uma palavra a qual você confie, no qual você possa caminhar. Meu querido, Pedro não somente andava sobre as águas, mas ele andava sobre a palavra de Jesus, que dizia: vem Pedro, vem. E eu quero dizer, ouça, o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele está vivo, Ele está falando. Quando você sonha, como o Juninho colocava, em abrir uma empresa, em se tornar um missionário, eu não sei em qual área da sua vida em que você precisa de mudança, em que você sente um impulso de fazer algo novo. Meu querido, não é somente um impulso da sua mente, do seu coração. Muitas vezes é o Senhor quem está te conduzindo, quem está soprando atrás de você, né? É como o Juninho gosta de falar, é um tal de Espírito Santo que sopra por detrás. É o Senhor quem conduz, é o Senhor quem está abrindo os caminhos em que você deva caminhar. Pedro é assim, ele ousava. Eu quero dizer também, ouse. Ouça, abra os seus olhos e os seus ouvidos para o Senhor que fala, para o Senhor que te direciona, para o Senhor que te conduz. Não tenha medo, avante, valente guerreiro, valente guerreira.
E o Pedro, ele não, o Senhor, gente, o Senhor simplesmente falou, vem. Minha garganta está ruim. O Senhor disse, vem, Pedro. Que cena maravilhosa. E descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Penso eu, que depois da ressurreição de Lázaro, essa é a imagem mais bonita, mais bela dos evangelhos. Eu até brinquei ontem com a Lara, com a minha filha, estava conversando com ela sobre essa passagem. Filha, acho que se eu quisesse um dia fazer uma tatuagem, acho que eu ia fazer Jesus de um lado e Pedro do outro e o mar revolto. Porque eu fiquei apaixonada por essa imagem. Eu fiquei apaixonada por essa imagem de ver Jesus. Gente, que espetáculo. Me emociono, até só de falar eu me emociono. Que espetáculo. Jesus de um lado, falando vem. E Pedro, vai. Ele coloca o pé e caminha sobre o mar. Gente, o mar que era símbolo, o símbolo de habitação de monstros marinhos, né, do mal que habitava ali no mar. Os antigos pensavam isso, a geração de Pedro pensava isso. E Pedro falou, eu posso pisar sobre tudo isso, porque eu estou com Jesus, eu estou confiando na sua palavra. Meus queridos, enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Aquela voz, aquela palavra rema de Jesus, trouxe uma segurança para Pedro, onde a visão dele não era suficiente. É isso que Deus quer dar, essa fé a você. Essa fé, essa confiança de ouvir essa voz e de caminhar seguro, ainda que você não veja de forma tão suficiente, tão clara. Pedro falava, Senhor, se és tu, manda-me. Pedro, ele não foi assim, ó, já, né? Imagina, não foi. Ele não foi assim, andando, sem que houvesse uma palavra de ordem. E o Senhor lhe deu uma palavra de ordem. Vem. E então ele começa a andar. Meus queridos, note bem. Pedro, ele vai porque ele confia em Jesus. E ele confia nas palavras do Senhor. Ele confia nas palavras do Senhor. O mar ainda estava agitado, como eu dizia. Ele poderia ficar com medo, mas Pedro, ele saiu da segurança do barco. Gente, eu fiquei imaginando isso. Que loucura. Aquele barco, se ele pudesse escolher, seria o último lugar que ele escolheria ficar, não é verdade? No meio da agitação, no meio da noite escura. Mas Pedro, ele poderia ter ficado no barco, que mesmo assim ainda seria mais seguro, talvez, pela razão humana, seria mais seguro ficar no barco do que andar sobre as águas, gente. Quem Pedro viu andar sobre as águas? Até então, só Jesus. Só Jesus, Pedro, havia visto andar sobre as águas. Mas ele vai porque ele confia em Jesus. Pedro, ele saiu da segurança do barco para a aventura, note bem, para a aventura de caminhar no sobrenatural com Jesus. Amém? Porque ele se apoia em Jesus. E aí eu me lembrava do Juninho, de uma frase que o Juninho sempre diz: dê um salto da mediocridade para Deus. Ele saiu ali da mediocridade, né, de estar na média, e deu um salto para Deus. E meus queridos, olha que interessante. No versículo 30, na Bíblia da Ave Maria, quem está com a Bíblia da Ave Maria vai perceber que a tradução é diferente. E aí eu fui buscar em outras palavras. Porque na Bíblia da Ave Maria está escrito assim: redobrando a força do vento, não é isso? Não sei se alguém está... É isso. Na Bíblia de Jerusalém, em outras Bíblias que tem uma tradução melhor, diz: mas sentindo o vento, ficou com medo e começou a afundar. Ou seja, não redobrou a força do vento.
O vento era o mesmo, como eu dizia, a tempestade, a agitação das ondas, a noite ainda estava escura, o mar estava revolto, tudo estava igual. Mas enquanto Pedro olhava para Jesus e para as suas palavras, quando ele confiava em Jesus e em suas palavras, ele caminhava sobre as águas. A partir do momento em que ele parou de olhar para Jesus, mas começou a olhar para os seus sentidos, os seus sentidos, o que ele sentia? Ele sentiu o vento e ele ficou com medo e começou a afundar. Como eu dizia, Pedro, quando ele confiava em Jesus, ele caminhava numa fé sobrenatural. A partir do momento em que ele começou a olhar para o vento, para a agitação, ele caiu da fé sobrenatural e ficou submetido aos poderes naturais, meus queridos. Quando ele caminhava na fé, ele vencia a lei da gravidade. Ele vencia até mesmo a lei da gravidade. E quando ele parou, quando ele afundou, meus amados, esse afundar de Pedro não é só um afundar nas águas. Ele estava naufragando na sua fé. Ele estava afundando na sua fé. Por isso o Senhor o salva. O Senhor tem tanta misericórdia de mim, misericórdia de você. E teve misericórdia de Pedro. Ele alcançou Pedro. Imediatamente ele colocou a mão sobre Pedro e o salvou, mas o repreendeu. Homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Mas não basta ter fé. Gente, se Pedro é homem de pouca fé, dá medo, não dá? Caramba, ele acabou de andar sobre o mar com Jesus. Que os outros 11, gente, ficaram no barco, ou não sei se estavam os 11, mas enfim, todos que estavam no barco não tiveram essa ousadia. Pedro ousou, Pedro andou sobre as águas, e quando Jesus, puxa, parece que Jesus foi tão duro com Pedro. Homem de pouca fé, por que duvidastes? Meus queridos, não somos chamados para ser homens e mulheres de pouca fé. A palavra fala, na parábola do semeador, que existem aqueles homens que se assemelham ao solo pedregoso, que quando a semente cai, ela até cresce, mas ela morre, por falta de raiz. E aí o Senhor fala, eles creem até certo tempo e na hora da provação a abandonam. Eu quero dizer, a provação, ela vem. As dificuldades, elas vêm. Mas não sejamos homens e mulheres fracos na fé. Não abandone o Senhor. Creia, apesar das provas, apesar das dificuldades. Amém? Nós que estamos aqui ouvindo essa pregação, meus queridos, nós somos chamados a uma exigência maior. Há uma exigência maior. O Senhor não falou isso para a multidão que o seguia. Para a multidão que sim, existem algumas passagens, mas pouquíssimas vezes você vê o Senhor repreendendo as pessoas que vêm buscar cura, que vêm buscar Jesus por algo. Mas nós que buscamos a Jesus por alguém que é Ele mesmo, nós somos chamados a um nível mais exigente de fé. Ao nível mais exigente de fé, porque grande é a nossa missão, meus queridos. O Senhor falou, estes milagres acompanharão os que crerem, expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Grande é a nossa missão, chamados a levar o Evangelho, a boa nova do Senhor Jesus. E aí eu me perdi um pouco no tempo, não sei quanto tempo eu tenho ainda, se alguém puder me finalizar. Eu queria falar um pouquinho sobre a fé. Sobre o que é ter aquela fé que agrada a Deus e a fé que Deus reprova. Meus queridos, eu quero convidar você a analisar comigo, se autoanalise, qual a qualidade da sua fé.
A grande fé, a fé que Deus aprova, a fé do qual nós agradamos o coração de Deus quando temos essa fé, é aquela fé ao qual nós estamos dispostos a obedecer 100% a Deus, 100% a sua palavra e não somente uma parte. Ou seja, a ter permanência, a ter perseverança na palavra, até obter o resultado daquilo que eu estou crendo. Ou seja, você não crê até um certo ponto e depois desiste por causa das provas, por causa das dificuldades. Não, você caminha, você permanece, você persevera, porque não é um capricho, não é um desejo humano, não é algo do seu coração, da sua imaginação. Não, houve uma vontade de Deus, houve uma palavra de Deus, houve uma palavra rema. Então eu ando, eu caminho na fé e não pela visão. Eu caminho até obter o resultado esperado daquilo que eu creio. Eu avanço para o alvo, sem desistir. A palavra fala, corramos com perseverança ao combate proposto, com um olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Ou seja, andando, meus queridos, o Senhor quer que você faça, que eu faça a experiência de Pedro, de caminhar sobre as águas, apesar da tribulação, apesar das tempestades, a andar sobre as águas, com um olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, confiando, obedecendo a sua palavra, confiando nele, caminhando com segurança na sua palavra. A grande fé, a fé que Deus aprova, é aquela fé que persevera no que Deus diz sem vacilar. É uma fé firme, é uma fé constante, inabalável, convicta no que Deus disse e está. É aquela fé que a gente faz, que nos faz caminhar para frente, meus queridos, com os olhos no alvo, que é Jesus. Sim, olhando também para aquilo que você deseja, que o Senhor aprova, aquilo que está em consonância com a vontade de Deus. Porque muitas vezes, quando vem as dificuldades, é ou não é? Se eu abrir o microfone para todos que estão aqui, ou você que está em casa me ouvindo, você poderia dizer a mesma coisa. Quantas vezes você, muitas vezes, se sente atribulado? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será? Né? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Muitas vezes a gente tem essa tendência a vacilar. A vacilar. E a fé que desagrada a Deus, meus queridos, é a fé inconstante. Em Tiago 1,8 diz assim. Eu não peguei, eu só peguei um pedacinho aqui, vale a pena pegar essa passagem. Muito forte. Aqui. Tiago 1,8 diz assim. Vou pegar desde o versículo 5. Se alguém dentre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos, sem recriminação, e ela lhe será dada, contanto que peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, impelidas e agitadas pelo vento. Não pense tal pessoa que vai receber alguma coisa do Senhor, dúbio e inconstante, como é em tudo o que faz. Meu querido, minha querida, Deus nos quer firmes, constantes, porque o homem que duvida é semelhante às ondas do mar, e triste, inconstante em todo o seu proceder. Deus, meus queridos, os cristãos, mulheres cristãs, homens cristãos, Deus não nos chamou para ser um vacilão, não, mas para ser uma pessoa firme, como Maria, que via seu filho sendo entregue, ali, meus queridos, entregue, o filho das suas entranhas, morria, mas ela estava ali firme, acreditando no poder de Deus, acreditando nos planos de Deus, nas promessas do Senhor. Não sejamos essas pessoas inconstantes, tomadas pela dúvida, tomadas pelo medo, tomadas pela ansiedade, pela preocupação.
A fé que desagrada a Deus é aquela fé que retrocede, é uma fé negativa. Não, meus queridos, Deus quer que você e eu sejamos pessoas que têm uma fé positiva, uma fé que agrada, uma fé grande, uma fé que arranque a admiração do Senhor. Quando o Senhor admirou o centurião, a palavra diz que o Senhor se admirou e disse: nunca vi tamanha fé em Israel. Ele também se admirou com a cananeia. E eu quero que o Senhor também se admire com você. Se admire com você, com vocês que estão aqui. Que o Senhor se admire comigo. Que Ele encontre no meu coração e no seu coração a fé que agrada a Deus. Porque quando há uma fé que agrada a Deus, meus queridos, existe uma fé poderosa. Uma fé que move montanhas. E nada nos é impossível. E nada nos será impossível. Que você creia nessa palavra do Senhor para a sua vida. E eu quero finalizar lendo Hebreus 10, de 35 a 39. Não percais esta convicção a que está vinculada uma grande recompensa. Pois vos é necessária a perseverança para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. Ainda um pouco de tempo, sem dúvida, bem pouco, e o que há de vir, virá, e não tardará. O meu justo viverá da fé. Oh, glória! Repita comigo: eu viverei pela fé. Eu viverei pela fé. Oh, glória, eu proclamo isso na minha vida. Porém, se ele desfalecer, meu coração já não se agradará dele. Oh, meu Deus. Que o Senhor nos dê a graça da perseverança, Senhor. Que o Senhor incendeie novamente os nossos corações. Reavive a chama que há em cada coração. Nos faça de mim mulher do fogo. Que faça você que está aqui homem do fogo, mulher do fogo. Como está o coração? Como está o seu coração? Está avivado? Ou está aferrecido? Está envolto pelas dúvidas, pelo medo, pela ansiedade, pelas preocupações? Lança fora todo medo, diz a palavra de Deus. Corra com um olhar fixo em Jesus. Meu querido, minha querida, estamos aqui e no ano de 2021, 24 de julho de 2021, retiro homens e mulheres de fogo online, somente com um propósito, de avivar o Brasil, de sair daqui avivado, de sair daqui renovado, de sair daqui com uma fé corajosa, ousada, que nos faça caminhar sobre as águas, sobre as tempestades, caminhar com Jesus no poder da sua palavra. A cananeia e o centurião que viram Jesus, eles viram Jesus, gente, talvez uma vez só. Como que pode, né? Pedro andou lá 3 anos com Jesus, largou casa, família, tudo, e ouve de Jesus, homem de pouca fé. Mas para Cananeia, que ele viu uma vez só, e para o centurião, jamais vi tamanha fé em Israel, quão grande é a sua fé. Parece que injustiça, que injusto que é Jesus, né? Mas o que será que nós podemos aprender com a Cananeia, e que nós podemos aprender com o centurião? Primeira, qual é a chave, qual é a senha? Por que eles arrancaram a admiração do Senhor? Você quer saber? Eles ouviram falar de Jesus. Oh, glória a Deus. Lendo Mateus, eu vi ali Jesus passando na coletoria de impostos. Desculpa, eu estou desfilando um pouquinho, porque eu gosto de falar da palavra de Deus. Ali, quando Jesus vê Mateus, gente, na coletoria de impostos, ele fala assim: vem. E Mateus larga tudo e vai. Porque, gente, o que há neste homem, o que há em Jesus de Nazaré, o que há nele que me faz permanecer nele até... Eu comecei com o Senhor quando eu tinha 17 anos. Eu não estou perfeita, não, mas eu estou aqui. Glória a Deus, porque o Senhor me sustentou. O que tem nesse homem, ele é o mais belo dos filhos dos homens. Ele é aquele por
ok? Nós deixamos muitas coisas por causa dele mesmo. E é isso que o Senhor quer despertar no nosso coração novamente. Vale a pena estar com Jesus, mesmo que fosse somente por Ele mesmo, sem todos os acréscimos. Mas o Senhor, Ele gosta de nos dar os acréscimos, amém? Ele nos gosta de alargar as nossas tendas e os nossos limites. Ele gosta, Ele quer e Ele vai fazer. Me lembrei da frase de São Francisco de Assis. Aí agora vocês vão ter que me ajudar, que agora, eu não sei, estou até sem celular aqui para pegar, mas São Francisco que dizia: Senhor, se eu te busco a ti mesmo, por medo do inferno, me manda para lá. Tem uma outra frase que eu não me lembro que ele fala, mas eu me lembro da última, que ele fala assim: Senhor, se eu te busco a ti por ti mesmo, então abre os braços e me recebe de braços abertos. Fala isso para o Senhor. Senhor, se eu te busco a ti por ti mesmo, então abre os braços e me recebe de braços abertos. O Senhor, Ele está com os braços abertos, meus queridos. Ele é o homem do fogo. Quem está perto de mim está perto do fogo. O fogo que você precisa para dar sentido para a sua vida. O fogo que você precisa para ser a motivação dos teus dias. O fogo que você precisa para ter o ar nos seus pulmões. Às vezes a gente fala, né? A gente fala, por exemplo, eu já ouvi o Juninho falar que o Lucas é o ar dos seus pulmões. Eu entendo quando ele fala isso. Quando eu falo que a Lara, a Olivia e o Mateus são o ar dos meus pulmões, é uma palavra forte, né? A gente sabe o que é isso. Mas o ar dos nossos pulmões, no mundo espiritual, é o Espírito Santo. E o Senhor quer nos encher, encher o nosso pulmão, encher a nossa mente, encher a nossa alma, os nossos sentidos, governar todo o nosso ser, os nossos desejos, as nossas vontades, mergulhados no Espírito Santo. Mergulhados no Espírito Santo. O Senhor quer nos encharcar com esse Espírito. Esse Espírito Santo quer ousadia de Deus, quer força de Deus para nós. A Cananeia, como eu dizia, a Cananeia e o centurião, eles ouviram falar de Jesus. Eles acreditaram em seu coração, acreditaram no seu coração, naquele Jesus que passava, naquele Jesus que eles tinham ouvido falar, naquele Jesus que era diferente. O seu olhar era diferente, a sua voz era diferente. Com uma palavra ele falou para Mateus: vem. Com uma palavra ele falou para Pedro: vem. E eles confessaram com sua boca a fé em Jesus. As 3 condições necessárias para que sejamos salvos. Não é isso? Você ouve, você acredita e você confessa para obter a salvação. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Qual é a fé que você quer sair desse retiro Homens e Mulheres de Fogo de 2021? Uma fé qualquer fé serve. Ou uma fé genuína, verdadeira, autêntica, que agrada a Deus. Uma fé que faz te caminhar sobre o mar e ser bem sucedido. Gente, Pedro, pode vir o ministério aí, vamos orar. Se Pedro, ele não teria ouvido isso de Jesus se ele tivesse conseguido olhar o tempo todo para Jesus e para suas palavras. Se ele tivesse saído de A até o barco, né? Ou seja, da onde ele estava até Jesus sem afundar. Mas ele não conseguiu porque ele parou de olhar para o Senhor e olhou para as circunstâncias. E aí a palavra diz que ele afundou. E por isso o Senhor o segurou e falou: homem de pouca fé, por que duvidaste? O Senhor, quando falava isso para Pedro, ele não estava querendo humilhar a Pedro, ou falar que ele era menor do que o centurião, ou menor do que a Cananeia, porque talvez Pedro tenha ouvido, né? Ele ouviu Jesus elogiar o centurião, ele ouviu Jesus elogiar a Cananeia, mas ele estava fazendo o que? Ele estava querendo chamar para Pedro: Pedro, você pode mais, você pode mais. Amém?
Não duvide, Pedro. E Pedro aprendeu a lição, gente. Glória a Deus. Pedro aprendeu a lição. Porque depois ele foi capaz, depois cheio do Espírito Santo, quando ele entregou a sua vida para Jesus, ele falou: não sou digno de morrer como meu mestre. E ele foi crucificado como seu Senhor, mas de cabeça para baixo. Ele foi até o fim, fiel até o fim. Amém?